A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Aqui está falando, que para o time ser declarado campeão, ele tem que ter 4 vitórias. Já sabemos que nessa fase, o máximo de partidas que pode ter são 7. Que aí o campeão ganharia 4 e perderiam 3. E o mínimo? Como tem que completar 4 vitórias, o mínimo de partidas são 4. Que é ele vencer as 4 primeiras, tudo seguido. Então, para o time ser campeão, eu sei que ele pode ser campeão jogando 4 partidas, ou 5 partidas, ou 6, ou 7. Então, vou separar em casos. E perceba que eu estou usando a palavra ou. Sempre que eu uso a palavra ou, quer dizer que eu vou ter que fazer aí uma soma, Somar as probabilidades em cada caso. Primeiro caso é o jogo terminar após 4 partidas. Então, vou colocar aqui 4 tracinhos. E está falando aqui que eu quero a probabilidade de o time ser campeão ser aquele que venceu a primeira partida. Então, eu já vou considerar que o time que eu quero, já venceu a primeira partida. Então, eu vou colocar o tracinho aqui, para a primeira partida. Só que eu não preciso calcular nenhuma probabilidade dela, porque está falando que ele já venceu a primeira partida. E o que tem que acontecer para o campeonato terminar após 4 partidas? Ele vai ter que vencer, além da primeira, mais 3. Então, ele vai ter que vencer, vencer, vencer. Qual que é a probabilidade dele vencer? 1 em 2. Aqui também 1 em 2 e 1 em 2. E nesse caso, a ordem aqui vai ter que ser essa, Ele vai ter que vencer, vencer, vencer. Não tem outra ordem. Mas só para fins didáticos, eu vou pensar assim, que eu posso permutar, esses 3, mas são 3 elementos repetidos. Então, eu vou multiplicar aqui pela permutação de 3 elementos. Só que como é tudo vencer, 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 eu tenho 3 elementos repetidos. E quando eu tenho elementos repetidos, é só eu dividir pela quantidade de elementos repetidos fatorial, A permutação entre eles. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. E quando eu divido 3 fatorial por 3 fatorial, vai dar 1, não vai fazer diferença nenhuma. Então, para o primeiro caso, nós vamos ter que a probabilidade vai ser de... Vou multiplicar aqui em cima, 1 vezes 1 vezes 1. E lá embaixo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a probabilidade do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida após 4 partidas vai ser 1/8. Para o segundo caso, nós vamos considerar que o jogo vai acabar após 5 partidas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, a primeira partida ele já venceu, não precisa preocupar com ela. E dessas 4 aqui, ele vai ter que vencer mais 3 e perder uma. Uma das partidas que ele vencer, eu já sei qual que é. Tem que ser a última. Porque só assim que o jogo vai acabar, Porque vamos supor que ele venceu a primeira, venceu aqui, venceu aqui, venceu aqui. Aí o jogo já acabaria após 4 partidas. Então, eu sei que uma das que ele venceu é a última. Então, eu sei que aqui ele venceu. Essa última aqui, ó. E eu tenho certeza que está aqui no 5º lugar. Aí, beleza. Então, ele venceu já 2. Ele tem que vencer mais 2. Eu vou supor que está aqui, ó, as 2 que ele vai vencer. E perder uma. Repare que nesse meiozinho aqui, ó, eu estou supondo que a ordem é essa. Mas a ordem não é essa. Agora, o último, eu tenho certeza que é um jogo que ele venceu. Então, o que eu vou fazer agora? Qual que é a probabilidade dele vencer? 1/2. A probabilidade dele vencer de novo, 1/2. E a probabilidade dele perder é 1/2 também, A metade. Porque é metade de chance de vencer, metade de chance de perder. E aqui também, a probabilidade de vencer, 1/2. Só que agora eu vou ter que multiplicar por... Eu estou permutando 3 elementos, Vencer, vencer, perder. Então, 3 elementos. E desses 3, 2 são repetidos, O vencer aqui. Então, eu venho aqui e divido pela permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial. Agora é só resolver isso aqui para achar pro segundo caso aqui. Eu vou resolver primeiro aqui a multiplicação aqui das probabilidades, que vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Lá embaixo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Vezes esse 3 fatorial dividido por 2 fatorial, é só eu pegar, abrir o 3 até chegar no 2. Para eu poder cortar aqui o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3 sobre 16.
Essa é a probabilidade do time que venceu a primeira partida ser o campeão após 5 partidas. Agora eu vou fazer mais 2 casos, né? Com 6 partidas e 7 partidas. Então, no terceiro caso, eu vou considerar que foram necessárias 6 partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a primeira partida, eu já sei que o time que a gente quer já venceu, então não vou considerar ela. Eu sei que o time tem que vencer a última, né? De acordo com o raciocínio que a gente fez no segundo caso. Então, aqui ele venceu a última, né? Que é a sexta. Então, eu já sei que ele venceu a primeira, venceu a última. Então, para ser declarado campeão, ele tem que vencer mais 2. Então, eu vou supor que ele venceu, perdeu nessa ordem. Mas lembrando que esse meiozinho pode mudar de ordem, né? Depois a gente vai corrigir isso. Qual que é a chance de vencer? 1 sobre 2, de vencer 1 sobre 2 e de perder 1 sobre 2 também. E aqui vencer, né? Mas como eu falei, nesse meiozinho eu posso mudar a ordem de vencer e perder. Então, eu tenho uma permutação de 4 elementos, que ficaria 4 fatorial. Só que eu tenho 2 vencer, então esses 2 são elementos repetidos, então vou dividir por 2 fatorial. E aqui 2 perder, vou dividir por 2 fatorial. Resolvendo isso, vou resolver primeiro a multiplicação aqui das probabilidades. Em cima é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Embaixo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Vezes, aqui, o 4 fatorial eu já vou abrir até chegar no 2 fatorial, para eu poder cortar. E eu vou abrir esse aqui, né? Eu sei que 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, corta 2 fatorial com 2 fatorial. 2 vezes 1 é 2, simplificando ali com 4 vai ficar 2. Então, em cima vai ficar 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6. E embaixo vai ficar 32. Simplificando isso aqui, vai dar 3 sobre 16. Então, para o caso com 6 partidas, a probabilidade é 3 sobre 16. Agora falta o último caso, né? O quarto caso, que é o jogo ter 7 partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A primeira, eu já sei que ele venceu, né? A última, eu tenho certeza que ele tem que vencer. Então, aqui, para terminar o jogo, já tem 2 vitórias. Ele tem que ter mais 2 vitórias aqui no meio. Vou colocar de novo, né? Supor que essas aqui são vitórias. E aqui, perdeu, perdeu, perdeu. Mas lembrando que nesse meiozinho, a ordem não é essa, né? A ordem pode mudar. O que não muda é a ordem do último. O último tem que ser vencer mesmo. A chance de vencer é 1 sobre 2 e de perder 1 sobre 2. Então, aqui as probabilidades, né? Tudo 1 sobre 2. Só que aqui, eu vou ter que multiplicar, né? Pela permutação desses 5 elementos. Então, 5 fatorial. Só que tem elementos repetidos. Tem 2 vitórias, então 2 fatorial. E 3 que ele perdeu. Então, 3 fatorial. Vai ficar, então, primeiro resolvendo as multiplicações aqui das probabilidades. Em cima vai ficar 1, embaixo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, que dá 64. Vou abrir o 5 fatorial até chegar no 3. Aqui o 2 fatorial eu sei que é 2 vezes 1. E aqui 3 fatorial, corto os 3 fatoriais. Vou poder também simplificar aqui 2 com 4, que vai ficar 2. Posso simplificar também aqui o 64 com o 2. Eu posso simplificar por 2, né, que vai ficar 1 e 32. Então, vai dar, lá em cima sobrou 5, embaixo 32. Então, essa é a chance do jogo terminar após 7 partidas. Agora, o que eu tenho que fazer? Ou o jogo vai terminar após 4, ou após 5, ou após 6, ou após 7 partidas. Então, usei a palavra ou, vou ter que somar cada probabilidade individual aí. Então, agora somando essas frações, os denominadores são diferentes. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, né? O MMC. De cabeça eu sei que o MMC vai ser 32, porque é o menor número que divide tanto por 8, tanto por 16, tanto por 32. Então, MMC 32. Quem quiser pode fazer aí para conferir. Agora, né? 32 dividido por 8 vai dar 4. E 4 vezes 1, 4. 32 dividido por 16 vai dar 2. Vezes 3 dá 6. 32 dividido por 16 de novo, né? Dá 2 vezes 3, 6. 32 dividido por 32 dá 1 vezes 5, 5. Agora que os denominadores estão iguais, posso somar lá em cima, né? 4 com 6 dá 10, 10 com 6, 16, 16 com 5 dá 21 sobre 32. Só que quando eu vou olhar as alternativas, todas estão com o denominador igual a 64. Então, eu vou aqui achar uma fração equivalente. Vou multiplicar tanto em cima, tanto embaixo, por 2. Que aí ficaria em cima 42 sobre 64. Letra C.